E aí a gente dando continuidade ao nosso estudo. Chegou isso todo mundo, só vocês já vieram aqui? Já, né? Nunca? Mas conhece alguma casa espírita? Uma palestra? Conhece? Então, a gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, sistematicamente, né? Desde o início. E aí a gente está na parte pluralidade das existências, ou seja, falando das nossas várias existências, né? A gente fala várias vidas, mas na verdade, como eu falei semana passada, a gente só tem uma vida e tem várias existências, né? Então eu existo agora na Terra, nesse momento, mas eu vivo enquanto ser espiritual, né? Enquanto ser essência. E aí a semana passada, quem estava aqui, do que falamos? Eu vi pelo YouTube. Sobre desencarne de das crianças. crianças, né? A questão foi, né, qual o destino, né, quando morre-se criança? Fica criança ou fica adulto? Essa foi a conversa nossa semana passada, né? E aí a gente chegou, né, numa conclusão aí de que enquanto espírito, eu posso me apresentar como eu achar melhor para mim. Então, mesmo indo criança, mesmo fazendo uma passagem criança, lembremos sempre, até uma forma de consolo, né? Que quando vai criança, muitas vezes, esse espírito é muito mais velho do que a mãe, do que o pai, do que o avô, tudo junto. Né? Então, sempre respeitando e levando isso em consideração para que às vezes não fique tão pesado o tanto que já é difícil, tá? Então agora nós vamos falar, nós passamos da parte das crianças, agora nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que interessa também, é uma dúvida, né? Que fica na cabeça das pessoas também, né? E sexo nos espíritos. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre isso, né? Mas são dúvidas que eu acho que tanto teve naquela época como até hoje a gente continua se pensando, né? Pois é, o que é? Será que funciona assim também? Será que tem? Será que não tem? Será que tem sentimento? Será que tem prazer? Como é que funciona isso? Alguém já leu no Livro dos Espíritos essa parte? Quem leu? Eu. Só você? Você também? Então vocês me ajudem aí, viu? Quem quer ler? Pergunta e resposta. Estou com a casa cheia. Se ninguém falar que quer ler, vai contar uma coisa, hein? Vai lá. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Então, ele fala, tem sexo, ele fala não como entendeis. Ele não falou não. Certo? Ele não disse que não tem. Não como a gente entende. Por que a gente entende? O que a gente entende basicamente para o sexo? O órgão sexual. Certo? Na cabeça da gente, a gente vai exclusivamente na parte morfológica, que é a nossa formação física, né? Então é assim, por isso que ele fala, não como eu entendeis, como vocês hoje encarnados entendem, mas sim, há amor e simpatia na semelhança. Voltamos a falar sempre na sintonia, na sincronia de energia, de pensamentos, de gostos iguais, de expectativas iguais, né? Então é lógico que quando se deixa a vida, muitos casais, né, a gente não fala isso, quando vai alguém, o outro, depois de uma vida juntos, e de principalmente uma vida de amor, porque dizer que não tem briga, isso não existe, né? Porque onde vivem duas pessoas, né, sempre vão ter diferenças. Mas amor é uma outra coisa. Amor é cumplicidade, amor é entender até as diferenças, né, que se tem. Então, numa relação de muitos anos, o que acontece quando um fica, né? O homem
homem vai, a mulher fica ou o outro, enfim, um ou outro. O que acontece com o outro? Fica meio sem chão. Costuma-se dizer que não vai ficar muito tempo, porque não fica mesmo, né? Porque acontece aquele, ó, há entre eles amor e simpatia. Então, muitas vezes pode acontecer de nessa vida você ter essa pessoa. Como pode acontecer de você estar vivenciando e o seu grande amor, amor energético, amor né, dessa vivência, ser outro, em outro momento. Que quando você estiver fora desse corpo, talvez encontre. Então a gente nunca sabe. Então, e é esse amor que ele diz, que faz, sim, mas aí vem a pergunta, tudo bem, você está falando de amor, mas e o sexo, como é que funciona? Porque aqui a demonstração, nós achamos que a demonstração do amor, a gente fala que combina com o sexo. Quem concorda com isso ou não? Vamos, quero o pensamento de vocês. A avaliação, a análise. Combina, você falou? Combina não. Combina ou não? Combina não, exato. Como assim, quem acha que o sexo é uma representação, né, aonde se demonstra o amor. Uma das formas, não estou dizendo que é a única. Sim. Uma das formas. Uma das formas, eu acho que sim. Todos concordam com isso? É uma das formas, mas nem sempre. Que mais? Que mais, gente? O que vocês acham? Nós estamos falando de sexo encarnado para poder chegar no sexo desencarnado, né? Na formação, no jeito de se demonstrar no desencarnado. Por quê? Para a gente entender que o sexo no espírito tem uma visão, nós temos que... Olá, tudo bem? Tem a cadeirinha esperando você aí já, ó. Obrigada. Viu? Aí, para a gente poder entender por que não, como entendeis, ele está dizendo, sim, tem um tipo de. Mas como nós entendemos somente a questão sexual na morfologia física, e por que isso? Porque o instinto, a energia sexual, ela não é física. A energia sexual, ela transforma-se em física para que nós encarnados tenhamos a condição da procriação. Simples assim. E tem que ser uma coisa boa e gostosa, porque senão ninguém quer fazer. Porque senão ninguém quer. Concorda comigo? Você só busca fazer alguma coisa que é bom. Então, é uma energia vinculada a uma essência, da nossa essência espiritual. Ela não é física. Mas quando ela se transforma para o sexo carnal, é com o objetivo de que você possa dar uma continuidade na sua espécie. É isso, é animal. Mas isso não quer dizer que a energia não seja uma energia espiritual. Mas a forma com que ela é demonstrada enquanto seres, animais, materiais, é como se alguém chegasse e falasse assim, bom, tem que pegar isso, que é uma energia principal, uma essência muito forte. Quem já ouviu falar da Kundalini, como queira, né, na esoteria, na linha esotérica, é a energia sexual. Mas é uma energia que muita gente, até encarnado, diz, abre mão, não quero usar isso para sexo, quero usar isso para arte, quero usar isso para outras coisas. Mas aí tem que aprender a lidar. Porque aí a gente está entrando numa linha de que o espírito, no momento que o ser, a consciência, souber utilizar essa energia, ele fica poderoso. Porque é uma energia mais potente que nós temos enquanto seres. É a energia mais forte que se tem. Mas ela é espiritual, ela é do espírito, ela não é da carne. Ela é transformada, é como se pegasse uma coisa
especial e dissesse, bom, para dar um objetivo, nós precisamos dessa energia, como se um criador fizesse isso. Enquanto aquele que nos criou materialmente, que não é da onde nós viemos, onde nós emanamos de Deus. Teve um criador material, tá? Que pegou essa energia e estabeleceu os parâmetros para que essa energia, então, fizesse com que você se pusesse no seu objetivo de humanidade, de procriar, tá? Então, por isso que falo que não como entender isso, porque a energia, ela é essência, tá? Ok? Quem quer ler? Quer um dos meninos? Você? Não quer? Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar ou de uma mulher? Ou vice-versa? De certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida? Aí pergunta, mas por que homem, por que ora mulher? Quem escolhe isso? Acho que é o próprio espírito, né? Lembra Às que vezes foi semana passada? no corpo ele tem um tipo de experiência e no outro ele precisa ter outro tipo para continuar a evolução Simples dele. assim. A gente acha que a questão espiritual, ela é mística, ela é cheia de mistério. Não, quanto mais simples, mais claro é. Quanto mais simples, mais básico, mais claro é. É que nós fomos com a nossa condição, nossa capacidade intelectual de tudo ter que pensar, perguntar, acertar, será que não dá, né? E não é. Na verdade, tudo que é simples. É bem isso. É aquilo que eu falei antes. Para que a essência sexual foi animalizado, precisa que reproduza, tem que mexer com as pecinhas lá, para que isso seja prazeroso, porque senão você não vai reproduzir. É isso. Sexo é isso. Agora, eu falei, combina com amor, pode combinar com amor? Pode ser uma? Pode, mas não é necessário. Não é necessário. A questão sexual, ela enquanto encarnada, ela é puramente física. Nós não sabemos ainda a lidar com essa energia que não seja para sexo. É uma pena. Porque essa é a energia mais poderosa, a energia dos grandes magos antigos. Né? Os grandes druidas sabiam lidar, sabiam fazer com que isso daí, ele sabia lidar com o fluido principal da vida. Isso sim é saber lidar com a energia, mas nós não sabemos. Então hoje a gente só sabe usar isso para sexo, ponto. Mas precisamos ficar e não esquecer disso, de que ele não é para isso. Ele não é para isso. O principal dele é para que é a principal energia do universo. É o que mexe com tudo. E aí assim, por que eu venho hora homem, hora mulher, se eu tenho essa energia e eu vou ter que trabalhar essas experiências diferentes? E é isso que você falou. Se eu vier só homem, como eu sei? Como eu sei como funciona ser outro? Lembra que eu falei semana passada que o espírito quando vai, não tem ninguém para dizer a ele, seja criança, seja quem for, não tem ninguém para dizer a ele, você fez isso, para quem faz isso é o obsessor dele, né? A quem ele fez mal. Mas ele, na maioria das vezes, vai querer retornar, não é porque alguém mandou. É porque ele quer sentir e passar a experiência. Na consciência, enquanto consciente, fora do corpo, vai chegar um momento que ele vai sentir que a única maneira dele esquecer, de sair do pensamento, aquilo que ele fez a alguém, da consciência dele, é ele passar por aquilo. Quando ele sente a mesma dor, ele consegue. Mas não é alguém que diz para ele fazer, é ele que faz. Pode levar tempo, até gastar toda a energia de raiva, né? Pode levar tempo, séculos. Mas enquanto ele não passa. Então assim, a mesma coisa aqui. Como eu vou saber o que é, né? A vivência feminina, da polaridade, dessa polaridade.
se eu não experimentar? Aí vem aquela pergunta, sim, e agora? Com as questões, hoje, complicadíssimas de gênero, né? Mas nós não estamos falando de preferência sexual, nós estamos falando da polaridade masculina e feminina, que são polaridades específicas, que vêm com instintos específicos. Aí nós não estamos falando de preferência sexual, de eu sou mulher, gosto de uma mulher, eu sou uma mulher, nada disso. Porque a questão polaridade só vão existir sempre duas. Sempre duas. Sempre. A vivência dele, ele vai escolher como ele quer. Ele vai escolher como ele quer experimentar. E está tudo certo, porque são experiências. Aí assim, já vi 500 milhões de vezes de mulher. Aí eu prefiro, gostei mais. Então, quando eu estiver do outro lado, eu posso me apresentar sempre como mulher, porque eu prefiro. É uma escolha da gente. Mas eu prefiro como homem. Ok. Porque você tem que experimentar para poder saber o que você quer, o que você é e aonde você se enquadra melhor. Só você sabe disso. Ninguém mais. Então, por isso que a gente vem, ora sim, ora sabe. Dizem que às vezes se passam várias encarnações numa polaridade, como mulher que gosta. Porque, né? Ou fica devendo coisas, vem numa encarnação e não teve filho, e depois vem porque quer ter filho, e assim vai. São escolhas. Então, aquilo que eu falo sempre, são apenas experiências. São apenas experiências. Tá? Alguma colocação? Eu só queria colocar assim, que a gente fala em polaridade, mas uma coisa que a gente tem refletido, né, é que essa visão polarizada não está mais fazendo sentido para uma boa parte dos espíritos, né? Então, assim, essa polaridade masculina e feminina para espíritos que já encarnaram em diversas condições não são mais as únicas possibilidades, porque, né, Márcia, eu sou um acúmulo de polaridades, qualidades, né, masculinas e um acúmulo de qualidades femininas. Que se em determinado momento eu tiver que escolher, eu já nem mais sei quem sou, né? Eu sou Márcia, eu não sou mais a polaridade A, a polaridade B. Isso é verdade, né? verdade. Então, assim, é muito interessante falar quando em uma nova existência ele pode animar o de uma mulher e vice-versa, né? E aí quando a gente vê a questão de identidade de gênero, de expressão sexual, é justamente isso, é porque as polaridades masculina e femininas não estão mais cabendo num ser morfologicamente, às vezes, feminino. O morfológico está perdendo muito sentido, está forçando nós, seres encarnados, né, seres materiais, a perceber que as possibilidades são incontáveis, são infinitas. Então, é só isso que estamos provando. Que é como você está falando. Existem essas duas polaridades que eu digo talvez assim como tem o imã, né? Ela só vai, mas onde eu me encarno não interessa, eu posso dançar nisso tudo. Então eu posso, né, vir estar cheio dessa coisa feminina, não interessa o corpo que eu vá nascer. Então, se vocês prestarem atenção como que é a evolução, é muito interessante. Porque tem pessoas hoje que é assim, não tem interesse nenhum sexual. Não tem. Simples. Ele simplesmente vive. Sem essa coisa física do sexual. Porque sabe, talvez, está caminhando para uma preparação energética muito maior. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentar, numa palestra, em que existem lugares e talvez comunidades estelares aí que tem 4, 5 tipos de sexualidade. Eu falei, mas como? Não consigo conceber, nem sei como. Não, agora a gente já consegue. Né? Não, mas não é nem essa sexualidade, é uma sexualidade completamente diferente. Eu falei, olha gente, que fantástico. Eu estou falando que a gente precisa ouvir e abrir para a gente entender que as possibilidades são infinitas. São infinitas. Cabe a quem escolher o quê? A cada um de nós.
a cada um de nós. E escolher estar na paz. Porque muitos às vezes escolhem, mas ainda não consegue ter paz naquela escolha. Então ele vai ter que passar mais vezes naquela mesma situação para ele conseguir ter paz. Entende? Sabe aquilo que você quer experimentar? Fala, eu vou experimentar. Mas você experimenta, sai tudo mal feito. Sabe, não dá muito certo? Você fala, não rolou muito. É o que pode estar acontecendo hoje, atualmente. Com muitas mudanças, mas muito perdido ainda. Muita exigência de fora, de aceitação, de uma coisa que talvez ele ainda não tá sabendo. Ele não está conseguindo. Exatamente. Entende? Mas isso tudo é o quê? Isso tudo para chegar num ponto sempre da gente lembrar. Tudo é experiência. Tudo é estranho falar isso, mas tudo é um jogo. Eu entro e quero jogar com essa roupa, com essa vestimenta dessa vez. Quero esse tipo, quero experimentar, ver como é que funciona. Agora, o importante é como eu vou lidar com isso nessa experiência. Pode ser que dê bastante certo, pode ser que não dê muito certo, pode ser que dê metade certo, pode ser que dê muito certo. Tá tudo certo. Entende? Isso é muito importante. É sempre lembrar, é experiência. E experimentar todos podem. Todos podem. Desde que lembre sempre. Eu posso tudo? Posso. Mas nem tudo eu devo. Por quê? Porque tudo tem consequência. Então é mais o meu comportamento e a minha atitude do que a minha questão sexual. Que não tem nada a ver. Ok? Certo? Quando errante, que prefere o espírito? Errante é quando está do outro lado. Ele prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? É que pergunta, né, gente? Sei lá. Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas que haja de passar. Lembra que eu falei semana passada o lance das provas? Que quem escolhe as provas somos quem? Somos nós mesmos. Ninguém diz pra gente o que tem que fazer. Ninguém fica falando. Ninguém. Né? Chegou o momento que não cola mais dizer, é porque eu nasci assim, é porque meu pai é assim, é porque meu vizinho é assim. Não cola mais. Não cola mais. Já caiu de moda. Ela tá dando risada, né? Porque é bem isso que a gente faz, né? Então a gente quer achar que todo mundo é culpado. O mundo é culpado pelas coisas da gente. E na verdade não é. Se deu errado, se tá dando errado alguma coisa, dá uma olhadinha nos seus passos ali, porque alguma coisa você trilhou errado. Você deu uma erradinha, você deu uma saída aí da sua essência. E é a sua essência que está cobrando. Então vem a prova. Então a prova é assim. É como eu falei. Que prova que eu tenho que passar? Né? Vou pro outro lado. Eu às vezes fico pensando nisso com uma situação minha, pessoal. Eu nunca pensei na questão de ter filhos, né? Nunca fui assim, nossa, quero ter filhos. Mas é lógico, como qualquer mulher, chega da idade, né, adulta, a gente quer ser mãe. Aí eu casei muito tarde, eu me preocupava com isso. E aí, Márcio sabe, quando chegou lá, tentei alguns anos e tive muitos problemas. Quem me ajudou muito foi uma médica espiritual. Num centro onde as pessoas não sabiam o que eu passava, as dores que eu tinha dores homéricas, não sabia o que eu tinha, eu não engravidava. E aí um dia uma pessoa chegou e falou assim pra mim assim, você, eu não sei o que está acontecendo, mas na reunião mediúnica, uma médica que trabalha com a gente e tal, chegou e disse, procurem a pessoa assim, assado, ela está precisando de ajuda, que é sério, problema assim, assado. Falou a localização inteira. E que você precisa tomar um negócio, que precisa fazer um tratamento, não sei quantas sessões, foi, né? Tinha que ir lá no centro e tal, e fazer as sessões de reposição de energia e tudo. E eu fiquei de cara, né? Porque eu tinha passado uma fase muito ruim naqueles dias, muito ruim. E eu não tinha comentado com ninguém sabia. Aí eu fui, né? Esse pessoal, eu fui, fiz o tratamento várias semanas, e ainda me falou, a pessoa
ótimo, né? Ela falou como médica. Ela disse que era para me procurar, que realmente que eu tinha que fazer alguma coisa, porque estava assim numa situação muito complicada no meu baixo ventre, todinho escuro, como assim, caminhando, se eu deixasse, eu ia caminhar para um câncer de útero e não ia ter filho, né? Então assim, foi muito providencial, porque daí eu fui buscar e eu consegui descobrir qual foi o problema, tive que tirar, enfim. E aí não pude ser mãe. E aí assim você para pra pensar, qual a prova que você pediu para passar? Né, que eu sempre brinco, falei, sempre foi meu tendão de Aquiles, foi sempre isso, desde garota, desde 13 anos. Eu sempre sofri muito, 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 até uns 40 e poucos anos. Naquela história, sofre muito aí na menopausa, quer dizer, também não teve sucesso, porcaria nenhuma. Mas tudo bem, mas eu estou falando, qual é a prova? Eu tinha que nascer homem ou mulher para passar isso? Eu tinha que nascer mulher. Agora, por que da prova? Não sei o que eu plantei. Não sei o que eu fiz com relação a isso. Porque ficou muito claro para mim que a minha energia, que ela, quando ela fez o tratamento energético nessa região, ela dizia que estava assim, bolada, energia escura no baixo ventre. Ou seja, é uma prova que eu passei durante uma vida inteira, que eu não sabia o que era, tinha dores horríveis, desmaiava, não conseguia trabalhar, e médico nenhum descobria, e não, você está ótima, isso é normal. Mas que coisa é essa? E depois que a pessoa no centro fez os tratamentos para aliviar, mas disse, procura, porque vai ter que tomar uma atitude com isso. Ou seja, consegui descobrir, não tinha mais jeito, tirou outro, pronto, acabou, limpou. Mas eu tive que passar por esse processo todo, não ser mãe, e aí eu falo, se é um exemplo, se eu estou lá, no mínimo, deve ter um compromisso, alguma coisa com o filho, eu não sei, eu me propus a passar esse perrengue. É prova, isso chama-se prova. Eu tinha que nascer como mulher para passar isso. Então, eu acho que as escolhas é de acordo com o que você vai precisar passar, certo? Ó, os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não tem sexo, visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo com cada posição social, como cada sexo com cada posição social, eles proporcionam aprovações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabe os homens. Claro, é aquilo que a gente falou, aí tem graça, né? E é assim, são só essas perguntas. Eu vou só tentar lembrar alguma coisa que eu vi naquele estudo que eu falo para vocês que eu faço, e aí ele trouxe uma reflexão, achei interessante, vou passar para vocês. Não adianta colocar porque o som ficou horrível. Aí ele disse assim, quando se vai para o outro lado, não se tem sexo, mas se tem toda essa energia, ela vai ficar de acordo com como a pessoa era aqui. Se a pessoa tinha uma vida sexual tranquila, com amor, com sentimento normal, né? Nada desregrado, porque tudo que é fora de equilíbrio, não é só o sexo, mas tudo que é fora de equilíbrio é ruim, né? Bullying é ruim, enfim. E o sexo é a mesma coisa. Se você também teve uma vida, né, dentro da normalidade, você não é pegado, não é vinculado, aquilo que você não for pegado, você vai desligar rapidamente. No caso do sexo é um pouquinho mais complicado. Eu até dei risada, viu, Márcio, escutando o vídeo, falei, meu Deus do céu, né? Mas enfim. E no caso do sexo, para quem é fissurado, né, ligado exageradamente na questão sexual, principalmente o homem, né, que tem uma condição morfológica externa, que não é o caso da mulher, que dá para disfarçar, né, mas o homem não dá. E aí, quando acontece dele passar do outro lado e for uma pessoa assim, um homem desregrado, que, né, viciado em sexo, sei lá o quê, diz ele assim, que é muito comum na espiritualidade essas pessoas passarem até uma certa constrangimento. Porque enquanto encarnado, ele disfarça, certo? Tem o corpo, tem a roupa, certo? E desencarnado, ele se olha
vê pronto para sexo o tempo inteiro. Entende? E pense, que coisa mais complicada. Por quê? Aquilo que eu falo sempre. Uma coisa é você passar situações aqui e, né, disfarçar. Você tem toda uma situação de formas e de vida material física que você consegue dar uma enganada. Pelo menos no outro enganado, né? Porque no espírito você não vai. Mas quando você está do outro lado, não existe mais isso. Tudo que você sente, que você aspira, que você, enfim, que você tem a emoção, é o seu perispírito vai demonstrar. Entende, gente? Então pensa como deve ser desagradável. Aí o que acontece com pessoas assim, tanto homem quanto mulher, mas estou dizendo na questão de um constrangimento masculino, porque vai ficar muito desagradável. Ele se olhar no perispírito e ele vai ter a forma integral do perispírito, inclusive com a formação do pênis. Já pensou que coisa? É uma coisa meio constrangedora, porque aqui ele vai disfarçar. Mas enquanto espírito não consegue disfarçar mais. E diz que, enquanto espírito, ele vai passar essa situação. E aonde ele vai sintonizar com aqueles que também pensam da mesma maneira e estão na mesma sintonia, no mesmo vício, na mesma forma. E aí é lógico que são os ambientes que a gente sempre vê, sempre ouve falar, que são ambientes psíquicos, gente, não são ambientes locais. É aquele negócio, pensou, tá lá. Né? Então, assim, imagina, aí junta-se no mesmo ambiente pessoas com os perispíritos com os mesmos vícios, as mesmas vontades. E aí, qual o cuidado que se tem que ter? Aí ele diz, e fica-se numa situação dessa até esgotar, até cansar. Leva quanto tempo? Anos, séculos, dias. Assim como nós, quando temos que fazer alguma coisa diferente, leva um tempo para mudar às vezes, ou para aprender, a gente leva um tempo, a mesma coisa. Lembrando que é mais difícil ainda do outro lado, porque você pensou estar, pensou sentiu, não dá para fazer de conta, né? Porque você é toda a expressão, sensação. Então, diz que vai até esgotar aquela energia para começar a refazer essa energia num outro sentido. Não pode se levar tempo. Tudo vai depender de cada um, porque ele também vai poder escolher. Na hora que ele se cansar, a gente sabe disso. Não só de sexual, mas de droga, de todo e qualquer vício, todo. E o sexo é a mesma coisa. Ok? Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês. Tinha um negócio que eu tinha deixado aqui para mostrar para vocês. Uma situação no jornal Espírita de Piracicaba, de 2018. Alguém, um grupo espírita estava escrevendo, dizendo que numa reunião mediúnica veio um rapaz que não se conformava, que ele tinha, né, passado por outra vida, deixado essa vida material aos 24 anos, acho jovem, que ele não se conformava. Não, 24 não, 18. 18 anos, 24 foi outra situação que eu li. Que ele tinha 18 anos, que ele não se conformava, porque a maior vontade dele era ter tido uma situação sexual e ele não tinha tido. Então ele não queria morrer. Olha para você ver, ele veio na reunião e ele falava, disse que ele falou para o médico, como pode isso? Que ele não queria, como que ele tinha de ser experimentado? Pense, gente, de ação, pense. Então, assim, para você ver o apego que era, né? Então, diz que levou um tempo conversando e tudo, e queria poder fazer uma nova experiência, né? Então, levou um tempo para ele entender isso, né? Para ele entender uma outra vibração. Queria poder vivenciar outra vez. Né? E ele não conseguia nem sair dessa densidade material. Então ele ficava na casa dele, ele ficava na casa da namorada, ele não conseguia sair, ele se negava a sair. Né? Porque ele fala que ele, como assim? Que ele não imaginava que a namorada ia ficar sexualmente com outra pessoa que não era ele. Pense, olha que dificuldade. Então, assim, leva-se um tempo para
né, conversando, para ver, para entender que ele pode ter outra possibilidade futuramente, né, vivenciar isso, não tem problema nenhum. Ele pode voltar como homem novamente em outro momento, mas que ele tem que reavaliar um outro contexto, não só aquilo. E aí, para fechar, questão do apego. Sexo também é apego. Então, assim, a cada dia devemos desapegar das coisas. Pode existir a roupa boa, querer a roupa boa, pode querer um trabalho que pague bem, pode querer fazer sexo, pode, mas não se apegue nele. Não se apegue como ele é aquele principal da sua vida, que sem ele você não vive, entende? Mesma coisa do dinheiro, mesma coisa da roupa, mesma coisa da... Não sei, você não vive. Não, você existe assim. Você existe pelado, você existe sem roupa, você existe sem comer, você existe. E detalhe, você existe sem comer, até na hora que o seu corpo morrer, você vive ainda. Então, como é que eu quero estar do outro lado? Principalmente no sexo. Então, quando fazer sexo, lembre-se disso. É legal? Pode fazer? Com certeza. É bom? Deve fazer sim. Porque é uma questão energética. É uma questão de, até mesmo de você aliviar energias. Mas, sempre com esse pensamento. Isso não é o que move a minha vida. Tá? É a mesma coisa. Sexo é a mesma coisa que qualquer outra coisa. Não é o que move minha vida. Minha vida, essência espiritual. Ok? Não é a existência. Existência Nem os relacionamentos, né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, como tudo faz parte, quando é jovem, precisa ter, né, estar mais ligado ainda. Por quê? Porque precisa continuar a procriação. Se não tiver vontade, não faz. Aí, né, não consegue. Esse é o único objetivo. Esse é o único objetivo. Foi pegado uma energia principal do universo, foi dado um jeito, catalogado ele, ela vai funcionar assim, para esse fim. Mas quando você não tiver mais, você esquece tudo aquilo que você não precisa procurar, você está do outro lado. Aí você vai usar essa energia no seu benefício. Né? Não esquecer disso. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Alguma coisa que eu falei que não casou também na cabeça? Tudo certo? Certo? Pronto. Faz o encerramento? Não sei, pode ser. Ninguém quer fazer, tanta gente, né? Gabriel falou pra mim que